Bem, pessoal, falando da questão da ética na ciência, né? Não só na ética de se fazer a ciência, como nós vamos ver mais adiante quando falarmos da neutralidade axiológica, mas também na forma como, muitas vezes, as obras dos cientistas, as obras dos acadêmicos que fizeram seus TCCs, que elaboraram suas teses, demoraram bastante tempo no estudo, na reflexão, na pesquisa, e depois, quando divulgam esses trabalhos, muitas vezes esses trabalhos são apropriados indevidamente por outras pessoas que colocam trechos ou então até integralmente essa produção desse cientista como se fosse seu, tá? Se apropria disso. Isso existe muito na universidade, infelizmente, e eu acho até que as cadeiras de ética, que na maioria dos cursos vocês têm durante a graduação, deveriam se debruçar profundamente sobre essa questão. Porque, na verdade, a maioria das vezes, as cadeiras de éticas apenas falam da questão da ética profissional, como o formando deve se manter de forma ética e moral diante do trabalho que ele vai desenvolver, mas a questão da apropriação de direitos autorais, isso passa batido na universidade. Eu sei muito bem, porque há mais de 30 anos que eu oriento trabalhos dessa ordem, e eu me deparei muitas vezes com plágios assim terríveis, tá? Que realmente não é necessário que se faça isso. O aluno, mesmo não tendo tempo, ou não tendo muita disposição, ele tem que, se ele quer ter um grau universitário, ele precisa se dedicar a fazer um trabalho científico no final do seu trabalho escolar, do seu trabalho, da sua rotina, da sua caminhada pela universidade, para obter um diploma. Tá? Então, o plágio, ele tira completamente a autenticidade, né? A confiabilidade, a validade de um trabalho de TCC. Se você vai sair de lá tirando coisas de outros, dos livros que você leu, ou de trabalhos na internet, e colocando como se você tivesse escrito aquilo, é um plágio, é um erro que, inclusive, é cabível de ser penalizado, inclusive de forma legal, tá certo? Legalmente você pode ser penalizado, porque existe o que se chama os direitos autorais, quer dizer, os direitos do autor, né? A Constituição da República, ela contempla essa questão. No artigo 5º, que fala dos direitos dos cidadãos, ele contempla em alguns incisos essa questão e diz que só quem pode dispor e só quem pode divulgar e autorizar uma divulgação são os autores que escreveram coisas, que produziram obras, que compuseram músicas. Qualquer manifestação de produção individual, intelectual, está coberta por essa lei. Tá? E, inclusive, o seguinte, na própria lei existe um item que contempla a questão da citação das obras. Porque você, embora você não possa tirar um trecho de uma obra e colocar no seu trabalho como se fosse seu, você pode fazê-lo desde que você coloque aquele trecho entre aspas e diga de onde você tirou, quem é o autor daquela fala, tá? De que página, de que livro, de que página você tirou. E você vai saber isso bastante bem quando nós formos falar sobre as regras da ABNT.
Então, essa citação pode ser feita para referendar suas ideias, para que você reforce as suas ideias em termos de alguma coisa que você está estudando, mas sempre citando de quem é o trecho que você está usando. Agora, eu gostaria de falar agora sobre a questão, que eu falei da questão de ética, a questão da neutralidade axiológica, tá? Porque a neutralidade axiológica é um debate que existe, né, entre o meio científico e o meio acadêmico, onde se discute se realmente ela existe, se o pesquisador que é provido de ideologias, de valores, de crenças, certo? Se ele tem suas ideias próprias sobre o mundo e a sua visão própria de mundo, se isso não interferiria na hora dele olhar o objeto estudado. E a neutralidade é discutida entre os acadêmicos e gerou duas visões distintas, tá certo? E opostas. O primeiro paradigma que surge daí é que todas as atividades de caráter científico, eles devem colocar como condição de fidedignidade, condição de confiança, de confiabilidade dos resultados, a questão da neutralidade. Então, eles dizem que é indispensável essa postura do pesquisador diante do objeto de estudo. Tá? Aí diz o seguinte, que, na verdade, essa dimensão ética, ela deve ser observada sob pena que, se essa isenção não houver, o resultado do trabalho seja prejudicado e a própria integridade científica que se espera de cada trabalho produzido cientificamente, ele perca a sua qualidade e perca a sua integridade, tá? Então, isso aí, esse é o primeiro paradigma, e que é exatamente uma visão mais positivista, que afirma que a neutralidade axiológica é indispensável ao trabalho científico. Agora, já o segundo paradigma, especialmente quando eles falam das ciências sociais e humanas, dizem que o pesquisador, diante do seu objeto, ele nunca pode ter neutralidade, porque exatamente todo esse arcabouço que ele tem de ideias, de crenças, etc., ele não pode tirar com um casaco e deixar do lado na hora que ele for realizar a sua observação científica. Então, eles argumentam que é uma utopia você falar em termos de neutralidade axiológica, tá certo? Agora, como é que eu me coloco diante disso? Bem, eu sou de uma corrente que acha que tudo tem o meio termo, né? Nesse aspecto, embora eu seja muito radical nas minhas coisas, nas minhas crenças, e na minha forma de ver as coisas, mas eu acho que no aspecto científico a gente tem que ter uma posição de centro, que é o seguinte: você vai buscar ter a neutralidade, o seu senso de honestidade, de ética, vai procurar ser neutro diante do objeto que você está estudando, tá certo? Interpretando o contexto que você está vendo ali dessa forma, mas sabendo sim que é muito difícil que haja completamente a neutralidade. Agora, eu sou mais sobre essa visão de Pierre Bourdieu, né, que é um ais das ciências sociais, que diz o seguinte, que a ciência pura, ela não existe, né? Porque ela não é totalmente livre de todas as demandas sociais, políticas, econômicas que incidem sobre ela. Tá? E que se deve fugir dessa visão de que a ciência é pura mesmo. Mas também se deve rechaçar o outro aspecto, que é a questão da ciência escrava, porque uma ciência sem liberdade, ela não pode ser considerada ciência, porque o que é que se pode ver daí? E era isso que ele olhava.
Ora, muitas vezes, somente nos países mais desenvolvidos, empresas, grupos econômicos ou grupos políticos, o Estado mesmo, financia pesquisas, financia trabalhos científicos e que depois serão aproveitados os resultados para essas empresas produzirem trabalhos que serão acrescentados ao seu acervo. E além disso, quando o Estado também, em alguns tipos de condição política, principalmente mais impositiva, menos democrática, muitas vezes o Estado financia, mas ele policia as conclusões que são tiradas dos estudos, né? Em alguns casos até impedindo a publicação disso. Então, essa é a chamada ciência escrava, a qual o pesquisador, o cientista, não deve se submeter, tá certo? Sob pena, ele não está fazendo ciência. Agora, eu queria somente aqui agradecer vocês terem vindo, espero que vocês tenham entendido tudo, e eu acho que eu falei de uma maneira muito clara e direta, e gostaria de dizer o seguinte: se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, deixa aqui uma mensagem, deixa o seu nos comentários, deixa a sua questão, ou então manda para o meu e-mail, que também está aqui embaixo, para que eu possa responder a vocês, responderei a todos. Agora, vamos aguardar, porque em seguida nós vamos já divulgar o segundo vídeo, que é exatamente a complementação desse, onde nós falaremos mais diretamente sobre o TCC e dos seus aspectos conceituais. Então, gente, até a próxima aula. Obrigada por assistirem. Se gostaram, deem um like aí. E se também quiserem continuar com o curso, se inscrevam no canal. Vocês todos são muito bem-vindos.